Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé Hamalehim, querido, mais uma vez, professor Gerson, trazendo até você uma palavra para despertar, iluminar e fortalecer você no entendimento interpretativo das Escrituras. Deixe o seu descurtir para o YouTube, é a mesma coisa. Hoje nós vamos trazer um tema muito sugestivo sobre o termo demônio no Tanar. Quando falamos Tanar, estamos falando da Torá, estamos falando dos Neviim e estamos falando dos Ketuvim, que são os livros escritos. Por incrível que possa parecer a alguns, o termo demônio no hebraico, Shed, aparece apenas 2 vezes em todo o Tanar, nas passagens abaixo que vamos ver. Deuteronômio 32:17, que diz: sacrifício oferecer aos demônios, lá Shedim, não a Elohá, aos Elohim, que não conheceram, novos e que vieram há pouco, os quais não temeram vossos pais. Ainda encontramos em Terrilim, Salmos, número 106, verso 36 ao 39, que diz: e serviram aos seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram a seus filhos, suas filhas, aos demônios, lá Shedim, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com o sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos, a qual contaminaram a si mesmo. Vamos ver a etimologia da palavra demônio no hebraico. Observe o uso da palavra abaixo indicado. Os chacais abaixam o seio, o chad, dão de mamar a seus filhos, mas as filhas do meu povo tornam-se cruel como os avestruzes no deserto, que está em Eihá, Lamentações 4:3. Da raiz Shindalat, que significa seio, surge a associação em outras línguas semitas com montanhas, pois tinham o aspecto de seios da terra. Essas montanhas eram lugares onde os povos primitivos diziam que habitavam os Shedu, que eram feras aladas, e geralmente touros ou leões ou outro animal forte, que causavam as tempestades, os raios e as destruições. Então, quando nós olhamos para esta imagem que você está vendo aí, na mitologia caldeia, as 7 deidades chamadas de Shedim, demônios, da tempestade, representavam uma forma de boi, porque esses bois colossais que representavam demônios eram, por lei peculiar, em contraste, usados com gênios protetores de palácios reais e coisas semelhantes. O nome Shed assumiu também o significado de um gênio favorável na literatura mágica babilônica, segundo a Judy Enciclopédia de Demonologias. Então nós vemos que isso também simbolou um símbolo de proteção, de guarda, Nós vemos que ao lado da imagem tem um Shedu da Babilônia, de mais ou menos aí 700 antes da Era Comum. A raiz Shin, Dalet, portanto, nas línguas semitas, passou também a estar associada à destruição que os povos primitivos achavam ser causada por tais deuses, ou supostos deuses. Do açoite da língua estará abrigado e não temerás a destruição do Mishod, quando chegar da destruição Leshod, e da fome que rirás, e dos animais da terra não terás medo,
tá? Iov, Jó, capítulo 5, 21, 22. Aqui, Shod, que se escreve de forma idêntica a Shed, demônio, ou Shed, seio, significa literalmente destruição. A Israel foi proibido que tomasse parte nessa prática, e os israelitas foram condenados quando o fizeram. Já há muito quebraste teu jugo, e rompeste as tuas ataduras, e disseste, não servireis, pois em outro monte elevado, e debaixo de toda árvore frondosa te deitaste, fazendo-te prostituta. Jeremias capítulo 2, versículo de número 20. E, em contraste com os povos primitivos politeístas que criam nos destruidores Shedim, Israel cria em somente um Elohim, que estava no controle de toda destruição e que poderia protegê-los. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias Adonai me trouxe de volta, porque me chamam Noemi. Yahvé colocou-se contra mim. O Shaddai, o Todo-Poderoso, Shaddai, me trouxe de graça. Ou seja, no pré-exílio, tanto o mal como o bem vinha da parte de Deus. Deus era soberano, tanto para fazer o bem, tanto para fazer o mal. Não havia essa divisão, esse dualismo persa que influenciou o judaísmo, transformando Deus num gatinho mansinho, bonzinho, e de um Deus que era o leão da tribo de Judá, que fazia tanto o bem como o mal. As flechas do Shaddai, diz em Jó, capítulo 6, 4, estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno, os temores de Elohá estão posicionados contra mim. Jó, capítulo 6, versículo de número 4. O termo Shaddai significa literalmente, portanto, destruições ou seios, isto é, o termo alude para o fato de que todas as calamidades naturais e todo o sustento vem de Elohim, que vem de Elohim. As calamidades maiores eram vistas como atos de disciplina de Yahvé, o Shaddai. Como é feliz o homem em que Elohá corrige, portanto não despreze a disciplina do Shaddai. Iov, capítulo 5, 17 a 18. Como Adonai, enquanto Shaddai, está no controle de toda a calamidade, ele, e não os falsos deuses das nações, é também o local seguro de refúgio. Aquele que habita no abrigo de Elion e descansa à sombra do Shaddai, pode dizer a Adonai, tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Elohim em quem eu confio. Tehilim, Salmos 91, número 1 ao 2. Os demônios no Taná são simplesmente ídolos de deuses pagãos, o que dizem as escrituras sobre esses deuses. Os ídolos deles, de prata, de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar, olhos, mas não pode ver, tem ouvidos, mas não pode ouvir, nariz e não pode sentir cheiro, tem mãos, mas nada pode apalpar, pés, mas não pode andar, nem emite som algum com a garganta. Torna-se como ele aqueles que o fazem, e todos os que nele confiam. Tehilim, Salmo 115, capítulo 4, versículo 4 ao 8. Assim diz Adonai, não aprendeis o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque ele se aterrorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se os bosques, o madeiro, obra das mãos dos artifícios, feita com machado, com prata e com ouro, enfeitam, com pregos e com martelos afirmam, para que não se movam, não são como as palmeiras, obras torneadas, porém não podem falar certamente, são levados, enquanto não podem andar, não tenhais receio deles, pois
não podem trazer mal, nem tampouco, nem podem fazer bem. Jeremias capítulo 10, versículo 2 ao versículo de número 5. Como os demônios podem nos ferir? Como os demônios podem nos ferir? A maior ironia de todas pode ser descrita abaixo. Preste atenção. Como Adonai tinha feito uma aliança com eles, e eles ordenaram dizendo: não temereis outros deuses, nem vos inclinarei diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis, mas Adonai, que vos fez subir da terra do Egito com grande força, e com o braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Melahim, Beit, 2 Reis 17 e 35. Ou seja, entenda, querido, a única forma de ser ferido um ser é justamente se alguém temer um demônio. Se você temer um demônio, aí você pode ser ferido, pois consequentemente está reconhecendo que existe outros Elohim, que não existe perante Deus Elohim. Se você crê que existe um outro Elohim, você já está praticando um politeísmo e não um monoteísmo. Você está acreditando em outro Elohim, em outro ser, em outra entidade. E essa entidade não existe. Só existe Deus. Nem o diabo existe. Não existe Satanás. Esses demônios são manifestações comportamentais que brotam, como Jesus disse, de dentro do coração do homem. E não de fora para dentro, de dentro para fora. Essa é uma realidade que poucos entendem. Pense no seguinte: se um pai de santo chega à sua porta e te convida para adorar um orixá, o que você diria dele? Diria que foi enviado por um demônio para te desviar do caminho. Observe o que a própria Torá diz. Você vai dizer que é um demônio, mas veja o que a Torá diz. Quando o profeta ou sonhador de sonho se levantar no meio de ti e de te der um sinal ou prodígio, e se suceder tal sinal ou prodígio, de que houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e se vamos, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto Yahvé, vosso Elohim, vos prova, para saber se amais a Adonai, vosso Elohim, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Devarim, Deuteronômio 13, 1 ao 3. Se você for convidado por um pai de santo para ir no centro de macumba, e você vai dizer que é demônio, só que aqui dizendo que é Deus permitindo que ele te convide para você ir lá e você ser tentado, provado, para ver se realmente você ama Deus de verdade, ou sua fé ela é supérflua, ou sua fé é como o vento que qualquer sopro, né? Ou uma casa sobre areia, que qualquer ventinho já faz com que essa casa de fé caia sobre o chão, né? Que Deus possa te abençoar. Observe que não é demônio algum, segundo a Escritura, que nos coloca à prova, quando outros deuses, mas sim o próprio Elohim, para testar nosso amor por ele. Poucos reparam nesse detalhe fundamental que está escrito na Torá. Lei, 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 mas não entendem. Isso é terrível. Mas, continuando. Entendendo o termo espírito. Primeiramente, é preciso compreender que espírito no Taná nunca se refere a entidades incorpóreas. Preste atenção. Espírito no Taná nunca é entendido como entidades incorpóreas, entidades que vivem
fora do nosso corpo, fora da nossa estrutura humana existencial. A palavra hebraica rua significa vento, e assim como um vento empurra um barco e move árvores, o termo indica uma motivação e às vezes uma ação do próprio Elohim. Observe, em Bereshit, Gênesis 8:1, lembrou-se Elohim de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. Elohim fez passar um vento, um rua, sobre a terra e aquietaram-se as águas. Tá? Para você ver que é um vento, é uma ação. Então, estendeu Moshe sua vara sobre a terra do Egito e Yahvé trouxe sobre a terra um vento, um rua, do Oriente todo aquele dia e toda aquela noite, e aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, Shemot, que é Êxodo 18, 10 e 13. Vento não é uma pessoa, nem tem personalidade. Vento indica uma ação de Elohim ou uma motivação. E farás vestes sagradas a Aharon, teu irmão, para a glória e ornamento falarás. Também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido de espírito. Lua da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que não administre o ofício sacerdotal. Shemot, Êxodo 28 e 2. O texto indica que Arão recebeu uma porção extra de sabedoria da parte de Elohim, que agia por seu intermédio. Então ele recebeu uma sabedoria. Essa sabedoria possessou ele, ou ele recebeu uma inspiração, uma motivação, um espírito comportamental de sabedoria. Vê como é bom a gente estudar as Escrituras? Então o Rua de Adonai se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito sem nada na mão, porém nem o seu pai nem sua mãe sabiam o que tinha feito. Então Shishom, Sansão, jamais poderia ter despedaçado um leão através da força humana. Foi Yahvé que impulsionou, deu um vento, um impulsionamento nele para que ele pudesse fazer isso. O termo Rua também indica fôlego, sopro, por isso aparece sempre ligado ao ato de Yahvé falar através dos profetas, pois quando falamos, o fôlego, o sopro sai de nossa boca. Rua de Adonai falou por mim e a sua palavra está na minha boca, disse o Elohim de Israel, e a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine com temor de Elohim. 2 Samuel capítulo 23, versículo 2 ao 3. O Espírito de Elohim está sobre o profeta, não indica uma possessão nem um transe místico, mas simplesmente que quando o profeta abre a boca, o fôlego que sai de sua boca, o Elohim, isto é, está falando através dele. Muitas vezes o termo indica, porém, apenas uma motivação ou um estado de espírito, de maneira que alguém ou algum homem tende deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido e ela tiver ocultado, havendo-se contaminado, e contra ela não houver testemunha e o feito não for apanhado, o espírito Rua de ciúme vier sobre ele e de sua mulher, então, querido, ela vai haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito Rua de ciúme e de sua mulher tiver ciúme, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará sua oferta para ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimento por ciúme, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. Bamidbar, número 5, 13 ao 15.
Observe que não se prescreve exorcismo contra espírito de ciúme, porque se trata de uma entidade que baixou no homem, e sim, o fato dele ter tomado pelo ciúme indicando uma motivação, tá? Então, espírito de ciúme, querido, é algo que pode se apoderar a vida de uma pessoa, como um espírito de inveja, um espírito de vingança, um espírito de ódio, um espírito de contenda, um espírito de dissensão, um espírito de maldade, um espírito maligno, um espírito de sentimento avarento e assim por diante, tá? Como entender possessão segundo o Taná? Como poderia ser entendido aquilo que muitas pessoas chamam de possessão? Se a pessoa fosse rebelde, essa motivação poderia ser um empurrãozinho de Elohim para que a pessoa seguisse os maus desígnios do seu coração. Lembre-se da história de Faraó. Yahvé, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Shemot 10, 20. Agora compare as passagens abaixo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito do Eterno, Verua, se move sobre a face das águas. Bereshit capítulo 1, versículo de número 2. Então, o que nós podemos aprender, querido? Observe que Almeida traduz Rua Elohim como Espírito do Eterno, nome pagão substituído com letras maiúsculas. Compare isso com abaixo. E o Espírito de Adonai, Veruah, se retirou de Saul, e atormentavam um espírito mau, Ra, da parte de Adonai. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Elohim, Rua, Elohim, Ra, te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão à tua presença, que buscam um homem que possa tocar a harpa. E será que quando o espírito mal da parte de Elohim, Rua, Elohim, Ra, vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e ele te achará melhor, ou você se achará melhor. E sucedia que, quando o espírito mal da parte de Elohim, Rua, Elohim, vinha sobre Shaul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão, e então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal, Rua, Ra, se retirava dele. Samuel, capítulo 1, versículo 16, do 14 a 16 e o 23. Observe cuidadosamente como Almeida é tendenciosa. Aqui pode-se observar 3 equívocos de tradução. Primeiro, da parte de, no hebraico, Me'et, aparece apenas na fase espírito mal da parte de Adonai. Nas demais, o texto hebraico não contém esta referência. Almeida traduz Rua Elohim como Espírito do Eterno, em Bereshit. Mas aqui, porque seria desconfortável para a sua teologia traduzir a mesma expressão como um espírito da parte do Eterno. Para fazer a operação acima, Almeida ainda acrescenta a palavra mal, inexistente no hebraico. É o Espírito de Adonai. O Espírito de Adonai. Pode-se observar algumas coisas dessa passagem. É o próprio Eterno que envia essa tormenta pela qual Saul passa. A tormenta não é uma entidade que possa dele, ou que se apossa dele, mas sim uma inquietude ou uma tendência ao mal, pois Rua, vento, indica ação e não entidade. A tormenta só é enviada após Saul pecar repetidamente contra o Eterno. Então, o Taná traz ainda, então saiu
um espírito, Haruah, e se apresentou diante de Adonai e disse: eu induzirei. E Adonai disse-lhe: com que? Disse ele: eu sairei e serei um espírito, Ruah, de engano, na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que Adonai pôs o espírito, Ruah, de engano na boca de todos esses teus profetas. E Adonai falou o mal contra ti. Melahim, Aleph, 1 Reis 22, 21, 23. É novamente notório o erro da tradução da Almeida, que traduz Haruah, literalmente o espírito, como um espírito. Isso é tendenciosidade. Isso é falta de caráter traditivo ou tradutivo das Escrituras. Observe que não há nenhum indício de que esse espírito seja uma entidade diabólica que seja oposta a Adonai. Pelo contrário, novamente, a vontade de Adonai é feita segundo ele quer. O autor deste estudo entende que o diálogo entre Adonai e o vento, Ruah, seja simplesmente uma forma simbólica de fazer o leitor compreender que uma palavra de engano foi enviada aos profetas para que houvesse condenação do rei de Israel, pois este fazia o que era mal perante o Senhor. Então, é terrível o que acontece nas traduções tendenciosas e que muitas pessoas comem essa carne podre com o maior gozo, gostoso mesmo. Come carne podre e gosta, adora carne podre. Eu não sei porquê, mas adora. Vamos concluir. Pode-se observar o seguinte, a partir do texto bíblico. A possessão tal qual é conhecida no Tanar não existe. O espírito no hebraico Ruah é sopro, fôlego ou motivação. Espírito no hebraico não é pessoa e nem entidade nenhuma. Não há nenhum indício de qualquer força atuante que não seja proveniente de Elohim. Uma pessoa ser tomada por um espírito mau simplesmente indica que o próprio Elohim está dando a ela uma motivação extra para cometer ou ser tomada pelo mal que ela própria cultiva dentro de si. Ou seja, o mal que está dentro de si. Você acha quem é que endureceu o coração de Faraó? De que forma? Da mesma forma. Da mesma forma, igualzinho, da mesma forma. Eu não sei porque as pessoas temem, depois que passam pelo jardim do zoroatrismo, passam pelo jardim do enoquista, passam pelo jardim dos helenistas, e aí creem em toda essa porcalhada teológica que estão sendo ensinada por aí. Me desculpe pela palavra, mas é isso que estão ensinando aí. Essa porcalhada. O termo demônio no Tanar. Vamos lá. O que significa demônios no Tanar? Por incrível que pareça, parece que algum termo demônio no hebraico, Shed, aparece apenas 2 vezes. Aqui eu já estou no início de novo, já estou querendo começar de novo. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim. Que a paz, o grande amor de Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém.